na verdade, a Lei 14.010, né, de 2020, foi a transformação da medida provisória 926, lá no artigo 4º, ela trouxe aí uma suspensão, a possibilidade de suspensão do contrato individual de trabalho, nos termos do artigo 471, né, lá da CLT, e também a possibilidade da redução da jornada de trabalho do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, e também a redução salarial, né, do artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Isso vai trazer uma série de problemas, não vejo assim na questão da jornada de trabalho, que é um direito previsto na própria Constituição Federal, o salário também, as pessoas vão perder de um jeito ou do outro, mas eu acho que o maior problema está exatamente na questão da suspensão do contrato de trabalho, porque a suspensão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 471 da CLT, realmente a pessoa perde, né? Perde. Não é que nem o caso da interrupção, por exemplo, as férias, né? O gozo do período de férias previsto lá no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, e também no artigo 129 da CLT, a interrupção, a pessoa está em férias, está em casa, mas ela continua recebendo o seu salário normal e também vai contar aí para o 13º, né? 13º outro direito que está lá no artigo 7º, inciso 8º, artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal, regulado pela Lei 4.090 de 65, né? 4.090, a lei do 13º. Então, o 13º ele tem um processo de construção. A cada mês ele vai somando 1/12, né? A cada mês ele vai somando 1/12. Se a pessoa para de trabalhar um mês, para de trabalhar 2, esse 1/12 ou 2/12 não irão contar lá no final, quando tiver que contar o ano inteiro para pagar o 13º. Então, as pessoas irão ter sérios problemas aí. O decreto 10.517, aliás, 10.571, traz essa previsão que já está lá na lei 14.010 de 2020. Então, eu quero ver quando essas pessoas começarem a buscar aí o período para tirar férias, né, e não conseguirem o período completo de férias, ou não receberem o valor total do 13º, a confusão que vai ser. Então, vai ser um prejuízo realmente bem grande, né? Um prejuízo bem grande. Então, o processo do trabalho você vai ter bastante utilidade aí exatamente para resolver essa questão, se bem que essa questão é uma daquelas questões que caem aí no caso de que não há o que se buscar, né? Vai responsabilizar quem? O que pode acontecer é o que está previsto no artigo 468 da CLT, e o artigo 468 da CLT diz que quando o governo, né, seja lá na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, dentro da organização político-administrativa do Estado, o governo poderá ser responsabilizado aí quando for ele o autor do ato que vai decretar, né, parar tudo, lockdown, etc. Então, o governo tem essa responsabilidade prevista no artigo 468 da CLT. Então, o artigo 468 da CLT traz essa possibilidade, né? Mas imagine um processo aí para cobrar do Estado quanto tempo vai levar. Daqui a 50 anos, talvez se consiga alguma coisa. Então, muito difícil a posição dos empresários e, consequência, quando a posição dos empresários, e aqui no Acre tem uma particularidade que mais de 99% são microempreendedores e empreendedores de pequeno porte, como prevê o artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, né? O Estatuto da Microempresa, empresa de pequeno porte. Então, o artigo 3º traz lá a definição do que é microempresário, o que é empresário de pequeno porte. Ainda tem lá no artigo 18C também o empresário individual. Temos uma série de empresários aí que formam esse conjunto, que é o do microempreendedorismo. E o microempreendedorismo é o que mais sofre, né? Porque eles não têm capital de giro, não têm bagagem para segurar os empregados, estando aí a atividade parada, né? Então, gera o quê? Gera desemprego, né?
E a Justiça do Trabalho, ela está sujeita aí a deixar de ser Justiça do Trabalho, e passar a ser Justiça do Desempregado, né? Porque, na verdade, no fundo a justiça do Trabalho, se nós levarmos em consideração as competências do artigo 114 da Constituição Federal, veremos que a Justiça do Trabalho, ela se ocupa do quê? Na verdade, do empregador, do trabalhador, do empregado e dos sindicatos, ou seja, quando há uma violação dessas relações, né? Empregado com empregador, trabalhador com empregado, e trabalhador com empregador, etc., isso gera, na verdade, isso acontece quando algum direito não é observado. Quando algum empregado, algum trabalhador, ou mesmo empregador, ou algum sindicato, o sindicato também pode ajuizar ação trabalhista, né? Principalmente no âmbito coletivo, ou seja, em consideração ao âmbito coletivo, já que ele é ativo nas negociações trabalhistas, tanto as convenções coletivas de trabalho, lá do artigo 611 da CLT, quanto nos acordos coletivos de trabalho, do artigo 611, parágrafo 1º da CLT, então ele é parte ativa aí, muitas ações trabalhistas, principalmente quando o interesse for coletivo. Nas ações individuais, aquela reclamação lá do artigo 787 da CLT, não há tanto assim, há uma supervisão, há um acompanhamento sindical, né, que o sindicato, na verdade, ele existe como se fosse um protetor do empregado, nos termos do artigo 511 da CLT, e lá também o que prescreve o artigo 8º da própria Constituição Federal. Os sindicatos são criados exatamente para isso, né? Para orientar, para ajudar, para manter, para fazer, na verdade, trabalhar pelo bem-estar dos trabalhadores, assim como também dos empregados, aliás, dos empregadores, né? Haja vista os sindicatos patronais. Os sindicatos patronais são os sindicatos dos empregadores, né? E os sindicatos normais que nós conhecemos são os sindicatos dos empregados ou dos trabalhadores. Então, veja que os sindicatos também podem usar aí, desde que no interesse coletivo, a Justiça do Trabalho para dirimir aí os seus litígios, né, os seus conflitos, uma vez que não consigam aí pela autotutela, né? E o sindicato é parte atuante aí na autotutela quando ele atua nas greves, a greve do setor privado, né, previsto lá no artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, então, e regulado pela Lei 7.783 de 89, lembrando que no setor público não existe regulamentação para a greve. Então, existe entendimentos aí dos mandados de injunções 670, 708 e 712 do STF, delineando como deve ser a greve, que é o exercício de autotutela dos trabalhadores, dos servidores públicos, né? Ou seja, dos agentes públicos, quando buscam aí a solução dos seus litígios na área tanto trabalhista quanto pública, etc. Muito bem, então vejam que estamos vivendo um momento difícil com o período da pandemia, após a decretação, aliás, o decreto legislativo número 6 de 2020 e a lei 13.979 de 2020, que é a lei da Covid, né? Ela trouxe uma série de medidas restritivas, e essas medidas restritivas, elas vêm diretamente ao encontro da necessidade do cidadão, da maioria das famílias, principalmente aqui do nosso estado, haja vista que, como eu falei, a grande maioria são microempresas, empresas de pequeno porte, e não tem condições de segurar os empregados, segurar os postos de trabalho sem ajuda. Então, tem aí leis como a Lei 13.999, a Lei 13.999, ela trata do PRONAMP, né? O PRONAMP é o sistema de financiamento do governo para as microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, um crédito para as... Mas, mesmo assim, vão ter que pagar, então não é nada de graça, vão pegar empréstimo, mas a característica principal do empréstimo é exatamente devolver, pagar, né? E pagar, e se não pagar, aí entra a questão dos juros e tal, é uma confusão danada, e esses juros formados aí pelo anatocismo, né? Conforme prescreve a súmula 121 e também a 596 do STF, embora vedado o juro composto,
nós sabemos que quem manda é o mercado, né? O artigo 192